Quando eu tinha 7 anos, minha irmã tinha apenas 5 anos. Nós brincávamos na parte de cima de uma beliche. Eu era 2 anos mais velho do que ela. Quer dizer, eu ainda sou 2 anos mais velho do que ela. Mas naquele tempo isso significava que ela tinha que fazer tudo o que eu mandava, e eu queria brincar de guerra. Então estávamos na parte de cima do beliche e num lado da cama eu tinha colocado todos os meus soldados e armamentos, e no outro lado estavam todos os My Little Ponies da minha irmã prontos para um ataque da cavalaria. Há diferentes versões do que aconteceu naquela tarde, mas como minha irmã não está aqui hoje, eu vou contar a história verdadeira. Minha irmã é um pouquinho desajeitada. De alguma forma, sem qualquer ajuda ou empurrão do seu irmão mais velho, de repente Amy desapareceu de cima do beliche e aterrissou no chão com um estrondo. Eu, nervoso, espiei do lado da cama para ver o que tinha acontecido com a minha irmã e vi que ela tinha caído dolorosamente com as mãos e os joelhos de 4 no chão. Eu estava nervoso porque meus pais tinham feito eu prometer que minha irmã e eu brincaríamos sem perigo e de voz baixa. E sabendo que acidentalmente eu tinha quebrado o braço de Amy só uma semana antes, a empurrando heroicamente fora do alvo de um tiro iminente e imaginário pelo qual ainda não me agradeceram, eu estava tentando fazer tudo o que era possível. Ela nem sequer viu o que estava prestes a acontecer. Eu estava tentando me comportar bem. Eu vi o seu rosto, um grito de dor, sofrimento e surpresa, ameaçando acordar meus pais do longo cochilo de inverno que eles estavam tirando. Então eu fiz a única coisa que minha pequena e frenética cabeça de 7 anos podia pensar para evitar uma tragédia. Se vocês têm filhos, já devem ter visto isso centenas de vezes. Eu disse, Amy, espera, não chora. Você viu como você caiu? Nenhum ser humano cai de 4 desse jeito. Amy, eu acho que você é um unicórnio. Isso era um truque, porque não havia nada neste mundo que minha irmã queria mais do que não ser a Amy, a irmãzinha machucada de 5 anos, mas Amy, o unicórnio especial. Claro que na sua cabeça isso era uma opção que parecia impossível, e dava para ver como minha pobre e manipulada irmã encarava o conflito. Enquanto sua cabecinha tentava prestar atenção ao sofrimento e à dor que sentia e à surpresa que acabava de experimentar, ou contemplar sua recém-descoberta identidade de unicórnio. E a última venceu. Em vez de chorar, em vez de parar nossa brincadeira, em vez de acordar meus pais com todas as consequências negativas que me esperavam, em vez disso, um sorriso cobriu seu rosto e ela subiu de volta para cima do beliche com a graça de um unicórnio bebê. Com uma perna quebrada. E o que descobrimos... Na tenra idade de 5 e 7 anos, não tínhamos a mínima ideia na época. É algo que estaria na vanguarda de uma revolução científica que ocorreu 2 décadas mais tarde, na maneira como observamos o cérebro humano. O que descobrimos foi algo chamado psicologia positiva. E por essa razão estou aqui hoje e por esta razão eu acordo toda manhã. Quando comecei a falar sobre essa pesquisa fora do mundo acadêmico, das empresas e escolas, a primeira coisa que me disseram para eu não fazer era começar uma palestra com um diagrama. A primeira coisa que eu quero é começar minha palestra com um diagrama. Esse diagrama é chato, mas por causa dele eu fico excitado e acordo todo dia de manhã. Esse diagrama não significa nada, são dados falsos. O que descobrimos foi que... Se tivesse conseguido esses dados estudando vocês, eu ficaria emocionado porque é uma tendência óbvia aqui e isso significa que eu posso ser publicado. E é o que realmente importa. O fato é que há um ponto vermelho esquisito acima da curva. Há uma pessoa esquisita na sala, eu sei quem você é, eu vi antes. Mas não importa. Não importa como a maioria sabe, porque eu posso apagar aquele ponto. Posso apagar o ponto porque claramente é um erro de medição. E sabemos que é um erro de medição porque está atrapalhando meus dados. Portanto, uma das primeiras coisas que ensinamos nos cursos de Economia, Estatística, Administração e Psicologia é como podemos eliminar os esquisitos de uma forma estatisticamente válida. Como eliminá-los de nossa vida. O que é fantástico, se estou tentando saber quantos analgésicos uma pessoa comum deveria tomar. 2. Mas se estou interessado no seu potencial, ou na sua felicidade, na produtividade, ou na energia, ou na criatividade, o que estamos fazendo é criar um culto científico dos medianos. Se faço uma pergunta tipo, quão rápido pode uma criança aprender a ler na sala de aula? Os cientistas mudam a pergunta para quão rápido a criança mediana aprende a ler na sala de aula. E aí nós ajustamos as classes de acordo com a média. Agora, se vocês descem abaixo da média nesta curva, aí então os psicólogos ficam animados. Porque isso significa que você ou está deprimido ou tem um problema, ou talvez ambos. Esperamos que sejam ambos, porque no nosso negócio, se você vem para uma sessão terapêutica com problema, fazemos questão que você vá embora sabendo que tem 10. E assim você volta muitas vezes. Vamos levá-lo de volta à infância se necessário, mas no fim o que queremos é torná-lo normal de novo. Mas normal é meramente mediano. E o que proponho, o que a psicologia positiva propõe é que se estudarmos o que é meramente mediano, permanecemos meramente medianos. Então, ao invés de apagar esses fora de série positivos, o que faço é ver uma população como essa e perguntar por quê?
Por que alguns de vocês estão tão acima da curva em termos de habilidade intelectual, atlética e musical, criatividade, níveis de energia, resiliência em confronto a desafios e senso de humor? Seja lá o que for, ao invés de o deletar, eu prefiro estudar você. Porque talvez possamos obter informação não só como mover as pessoas para o mediano, mas como podemos mover todo o mediano para cima em nossas empresas e escolas do mundo inteiro. Esse diagrama é importante porque quando ouço o noticiário, a maior parte da informação não é positiva, é negativa. A maior parte é sobre assassinato, corrupção, doenças, desastres naturais e muito rápido minha cabeça começa a pensar se essa é a proporção precisa do negativo para o positivo no mundo. E isso está criando algo chamado Síndrome da Faculdade de Medicina, que se você conhece alguma pessoa que estuda medicina durante o primeiro ano, ao ler a lista dos sintomas e doenças que poderiam acontecer, percebem que tem todos eles. Eu tenho um cunhado que se chama Bobo, isso é uma outra história. Bobo casou-se com Amy, unicórnio. Bobo me ligou da faculdade de medicina de Yale e disse: Sean, eu tenho lepra. Que até em Yale é bastante raro. Mas não sabia como consolar o pobre do Bobo, porque ele tinha acabado de se recuperar de uma semana inteira com menopausa. Descobrimos que não é a realidade que nos molda, mas as lentes através das quais o cérebro vê o mundo que molda a sua realidade. Se mudarmos as lentes, não só podemos mudar a felicidade, como podemos mudar cada resultado educacional e empresarial ao mesmo tempo. Quando me candidatei a Harvard, foi um desafio. Eu não esperava entrar, minha família não tinha dinheiro. 2 semanas depois, consegui uma bolsa de estudos militar. De repente, algo que não era sequer uma possibilidade tornou-se realidade. Quando cheguei, achei que todos também veriam isso como um privilégio, que estariam muito emocionados. Mesmo se você estiver numa sala cheia de gente muito mais inteligente que você, se sentiria feliz apenas por estar naquela sala, e é o que eu senti. Mas o que descobri é que, embora algumas pessoas sentem isso, quando me formei depois de 4 anos, passei os próximos 8 anos vivendo em dormitórios com os estudantes. Harvard me pediu e eu não era esse cara. Eu só era um funcionário de Harvard para aconselhar os estudantes durante os difíceis 4 anos. E o que encontrei em minhas pesquisas foi que esses estudantes, por mais felizes pelo sucesso de entrar na faculdade, 2 semanas depois não focavam no privilégio de estarem lá, nem na filosofia ou na física. Eles focavam na competição, no trabalho acadêmico, nos problemas, focavam nas pressões, nas reclamações. Quando fui à universidade pela primeira vez, entrei no salão de jantar dos calouros, que era onde meus amigos de Waco, Texas, onde eu cresci, sei que alguns de vocês já ouviram falar do lugar. Quando vinham me visitar, olhavam ao redor e diziam: esse salão parece de Hogwarts, do filme Harry Potter, e parece mesmo, é Harvard. E quando vem isso, dizem: Sean, por que você perde tempo estudando felicidade em Harvard? Sério, o que pode ter um estudante de Harvard para sentir-se infeliz? Implícito nessa pergunta está a chave para a ciência da felicidade, porque o que essa pergunta presume é que o nosso mundo externo pode predizer nossos níveis de felicidade, quando na realidade, se sei tudo sobre seu mundo externo, só posso predizer 10% de sua felicidade a longo prazo. 90% da sua felicidade a longo prazo não é prevista pelo mundo externo, mas pela maneira que seu cérebro processa o mundo. E se mudamos isto, se mudamos nossa fórmula de felicidade e sucesso, o que podemos fazer é mudar a forma que podemos então afetar a realidade. Descobrimos que somente 25% do sucesso profissional são previstos por QI, 75% são previstos pelos seus níveis de otimismo, seu suporte social e sua capacidade de ver o estresse como um desafio em vez de uma ameaça. Falei num colégio interno em New England, talvez o de maior prestígio, e disseram: já sabemos disso, todo ano, em vez de apenas ensinar, também temos uma semana de bem-estar. Na noite da segunda-feira temos um expert e líder mundial que vai falar sobre depressão adolescente. Na terça-feira é sobre violência e bullying. Na quarta é sobre distúrbios alimentares. Na quinta é sobre como evitar o uso de drogas. E na sexta estamos decidindo entre riscos do sexo e felicidade. Eu disse isso e a noite de sexta para a maioria. Fico feliz que tenham gostado, eles não gostaram nem um pouco. Silêncio no telefone. E no silêncio eu disse: ficaria feliz em dar uma palestra aí, mas isso não é uma semana do bem-estar, é uma semana da doença. Você delineou todas as coisas negativas que podem acontecer, mas não falou sobre as positivas. A ausência da doença não é a saúde. Aqui está como chegamos à saúde. Precisamos inverter a fórmula da felicidade e do sucesso. Nos últimos 3 anos viajei a 45 países, trabalhando em escolas e empresas no meio de um declínio econômico. E o que vi é que a maioria das empresas e escolas seguem uma fórmula do sucesso que é: se eu trabalhar mais duro, serei mais bem-sucedido. E se eu for mais bem-sucedido, então serei feliz. Isso fundamenta grande parte dos estilos de paternidade, de gestão e a maneira como motivamos nosso comportamento. O problema é que ela é cientificamente incorreta por 2 razões. Cada vez que seu cérebro tem um sucesso, você somente alterou as regras do que é sucesso. Você obteve boas notas, agora precisa de melhores. Você entrou para uma boa escola, precisa de uma melhor. Conseguiu um bom emprego, agora você tem que ter um melhor. E se a felicidade está no lado oposto do sucesso, o seu cérebro nunca chega lá.
O que fizemos foi empurrar a felicidade além do horizonte cognitivo, como uma sociedade. E isso porque pensamos que temos que ser bem-sucedidos para sermos mais felizes. O problema é que nosso cérebro funciona no sentido oposto. Se elevamos o nível de positivismo de uma pessoa no presente, então seu cérebro tem a experiência que agora chamamos de vantagem da felicidade. Ou seja, o cérebro no positivo funciona bem melhor do que no negativo, neutro ou estressado. Sua inteligência, sua criatividade e seu nível de energia aumentam. De fato, descobrimos que todos os resultados nas empresas melhoram. Um cérebro no positivo é 31% mais produtivo que no negativo, neutro ou estressado. Você é 37% melhor nas vendas. Os médicos são 19% mais precisos para deduzir o diagnóstico correto quando positivo em vez de negativo, neutro ou estressado. Podemos inverter a fórmula. Se acharmos uma maneira de ser positivo no presente, nossos cérebros funcionam com mais sucesso ainda, pois somos capazes de trabalhar mais rápido e mais inteligente ainda. Precisamos aprender como inverter esta fórmula para saber o que nosso cérebro é capaz de fazer. Porque dopamina, que inunda seu cérebro quando você é positivo, tem duas funções. Ela não só o faz mais feliz, ela aciona todos os centros de aprendizagem do seu cérebro, permitindo-se adaptar ao mundo de uma forma diferente. Descobrimos que há maneiras de treinar o cérebro para que se torne mais positivo. Em intervalos de 2 minutos, durante 21 dias consecutivos, podemos religar seu cérebro, permitindo que realmente trabalhe com mais otimismo e mais sucesso. Fizemos isso em todas as empresas com que trabalhamos, fazendo-os anotar 3 motivos novos pelos quais se sintam gratos, durante 21 dias consecutivos. 3 motivos para cada dia. No final, seus cérebros começaram a reter um padrão de buscar no mundo não o negativo, mas primeiro o positivo. Anotar uma experiência positiva que você tenha tido nas últimas 24 horas possibilita seu cérebro revivê-la. Exercícios ensinam seu cérebro que seu comportamento é importante. Vemos que a meditação ajuda o cérebro a superar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade que criamos ao realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo e ajuda o cérebro a se concentrar em uma tarefa. E, finalmente, atos aleatórios de gentileza são atos conscientes de gentileza. Abram suas caixas de entrada, escrevam um e-mail positivo elogiando ou agradecendo a alguém. E ao fazermos essas atividades e treinarmos o nosso cérebro como treinamos nosso corpo, o que descobrimos foi que podemos inverter a fórmula da felicidade e sucesso e, ao fazê-lo, não só criamos ondas de positividade, mas criamos uma verdadeira revolução. Muitíssimo obrigado.